Eu vou falar com o Pedro Menin, que é sócio fundador da Quantis. Aí vai ter que falar esse nome, porque é mais complicado do que eu consigo falar. Ou QTZ, e a QTZ Investimentos, que é uma agência, um escritório de investimentos. O Pedro já está aí, Matheus? Agora sim. Fala, Rodrigo. Direito aí? Tô ouvindo, certinho. Bem-vindo aqui ao nosso bunker de Sucupira no mercado financeiro. Pedro Menin. Gente, para quem não sabe, aquelas matérias que vocês viram durante o fim de semana e no comecinho da semana sobre diretores teriam vendido aí não sei quantos milhões em ações da Petrobras, ou das Americanas, foram praticamente todas, se não todas, saíram da cabeça aí de Pedro Menin, que era o camarada que estava acompanhando essas movimentações aí. Pedro, eu queria que você começasse, primeiro, né, meu cordial bom dia a você. Bom dia. E queria que você começasse explicando para a gente aí como é que funciona esse tipo de coisa, onde é que você viu isso, como é que se vê isso e qual é a importância de acompanhar a movimentação, na sua opinião, a movimentação da diretoria, né? O que ela faz com o próprio equity que ela tem da empresa que os diretores são parte, né? Claro. Bom, vamos lá. Bom dia a todos de Sucupira aí também, como diz o Rodrigo. Fazer só dois comentários antes. A pronúncia é Quantity, é um pouquinho complicado mesmo. Todo mundo fala cada pessoa de um jeito diferente, mas não tem problema. Falando Quantized, Quantity, tá ok. Referência Pronto. nossa. Eu não me aguentei de rir aí também com uma notícia que você leu falando sobre os bancos credores terem negado a proposta de receber ações. É engraçado, né? Porque além de cair tudo que já caiu, você só vai receber se você colocar mais. Né? E tem outro ponto, para instituições financeiras ficar com esse papel agora é complicado, porque desde ontem a B3 suspendeu o uso dele como colateral em operações. Né? Então, enfim, é um buraco que só aumenta, tá? Mas falando especificamente desse ponto da diretoria, assim, são fatos públicos. De fato, eu talvez tenha sido o primeiro a chamar a atenção para esses números e por isso que acabou saindo em tantas matérias jornalísticas. Agora, como é que funciona? Só para as pessoas entenderem, né? Tem uma resolução da CVM, que é a resolução 44, que ela dita, entre outras coisas, normas para divulgação de fatos relevantes, comunicação com o público e acionistas, e também como é que eu posso dizer? Regula a publicidade que tem que se dar às negociações realizadas por partes relacionadas. Partes relacionadas são controladores, tesouraria, conselheiros, administradores, enfim, diretoria e tudo mais. E seus cônjuges, parentes de primeiro e segundo grau, enfim. Então, o que aconteceu foi o seguinte: saiu a notícia foi dia 10 ou 11, enfim, semana passada, dia 11, né, na quarta-feira à noite, desse possível rombo de 20 bi na Americanas, e logo me veio à cabeça o seguinte: pera lá, as informações de transações entre partes relacionadas são públicas. Deixa eu checar essa informação para ver se teve alguma coisa anormal no ano passado. E me chamou muito a atenção que não só, né, eu fui construindo esse fio ponto a ponto. Não só tinha havido muitas negociações de venda de ações pela própria diretoria da empresa, justamente num momento onde estava se dando muita publicidade para o fato de haver um novo CEO, né, o Sérgio Rial. Essas vendas foram feitas durante o anúncio, depois do anúncio, até outubro, enfim. Então, esse ponto me chamou muita atenção. Depois eu fui ver outras varejistas para ver se tinha movimento parecido. Nenhuma teve. Aí eu fui ver quantidade de ações vendidas, a rapidez com que cresceu, o número de ações alugadas, shorteadas, apostando em queda do papel. Aumentou gigantescamente, né? Aumentou muito, de 40 e poucos milhões para mais de 70 milhões, ao passo que a taxa de aluguel ainda aumentava muito. A exposição a derivativos aumentou muito no dia da própria notícia. Enfim, então eu fui costurando um ponto ao outro e falei, cara, isso aqui é no mínimo
no mínimo, muito estranho. Num caso onde 8 bilhões de reais sumiram do mercado, 150 mil pessoas físicas e mais de 1.000 fundos de investimento, com outras milhares de cotistas, foram prejudicados, no mínimo eu tenho que dar luz a esse fato. Tá? E as vendas, elas me chamaram principalmente a atenção, não só pelo fato de terem sido durante a divulgação do Rial como presidente, mas principalmente, obviamente, por terem sido 2 meses antes, né, de 6 a 2 meses antes, da descoberta do RJ, que não é algo que você descobre do dia para a noite. Né? Aí falando com o Rodrigo, depois da publicidade do post, enfim, chegamos a conversar também sobre a diretoria, em outros momentos, também fez venda, para a gente tentar entender se beleza, isso aqui é estranho, mas será que eles não fazem isso já faz tempo? E aí não daria para dizer ou tentar inferir? E aqui cabe um disclaimer: eu não posso culpar ninguém, né? Eu trago suposições, os fatos são públicos, eu levanto a bola e quem vai investigar vai ser a CVM, o Ministério Público Federal e por aí vai. Agora, será que em outros momentos eles não vendiam, venderam e a gente levantou esse histórico? Desde que é publicizado, né, em 2019, no finalzinho de 2018, e de fato a diretoria, nessa janela toda, vendeu em algumas oportunidades ações da companhia, mas nunca com esse padrão. Todo dia, praticamente, em grande volume, praticamente assim, tentando se livrar mesmo, né? E aí, o que torna isso mais interessante ainda é que a própria resolução 44 fala sobre a ilegalidade desse tipo de movimento. Agora, todas as companhias, por si só, elas também, de praxe, definem as suas políticas de transação de valores imobiliários entre partes relacionadas. Então, o que é isso? Eles vão fazer uma política interna, regulando como isso deve funcionar, o que o diretor pode fazer, o que não pode. Ele assina um termo de adesão, enfim, para se regular ali ao compliance. E o termo da Americanas, ele fala justamente sobre essa hipótese, inclusive, de um eventual pedido de recuperação judicial que impossibilitaria a diretoria ou qualquer parte relacionada de transacionar esses títulos, inclusive a partir do momento em que fossem iniciados estudos para tal pedido. Então é muito difícil crer que em 10 dias você começou o estudo, terminou o estudo e divulga que tem uma fraude, tem uma inconsistência contábil de 20 dias que vai levar justamente a empresa a pedir RJ. Um pedido desse, uma análise dessa, é feita ao longo de meses, trimestres, né? No mínimo alguns 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim, por isso que eu levantei essa bola. Quem sabia, quem participou, real sabia, não sabia, enfim, isso precisa ser esclarecido pelas autoridades. É isso, a gente não. O cuidado aqui a gente não está acusando ninguém de coisa alguma, mas são movimentações que geram, no mínimo, uma suspeita, né? Vale a pena a CVM dar uma olhada nisso, com certeza. Só para contextualizar isso, essas vendas elas começam a acontecer depois do anúncio do Real, e aí lembrando que com o anúncio do Real, do Sérgio Real, né, como CEO, as ações da Americanas sobem quase 40% ali em 2 dias, né? E aí o pessoal começa eu ia falar desovar, mas é vender, né? Cerca de 15% até do volume das vendas foram um pouquinho antes até. Mas no primeiro dia em que ele foi anunciado, que é dia 19 de agosto, no pregão seguinte ela já subiu 22. E dali até outubro as vendas não pararam, acumularam mais de 200 milhões de reais. Então E aí a gente assim, está falando quem? São membros da diretoria que membros da estavam diretoria, envolvidos nessa inconsistência contábil, digamos assim. querendo ou não, assim, não se pode afirmar que, pô, de fato fizeram insider, agiram de má fé. Isso quem vai apurar são as autoridades. Agora, o que se sabe é a diretoria responsável pela gestão onde isso ocorreu. Agora, dá para juntar os pontos? Houve má fé? Essa é a pergunta que fica em aberto.
E aí é importante, assim, para o investidor, para quem acompanha a gente aqui, o importante é que você tenha noção de que, por exemplo, está lá no formulário de referência, que a gente já falou sobre isso aqui, vale a pena sempre dar uma olhada no formulário de referência da empresa que você está investindo, que os diretores têm direito a uma bonificação, que parte dela, às vezes, vem em equity, vem em ações das americanas, além da bonificação em dinheiro, né? E os valores, aí nos últimos anos, ficam em torno aí de 35 milhões, mais ou menos. São 20 membros de diretoria, conselho, fica mais ou menos em 35 milhões, óbvio, você não pode fazer uma média, mas se fosse fazer, seria aí mais ou menos 1 milhão e pouco por ano para cada diretor a mais em bônus. E aí é um bônus, que é um bônus em função de um resultado que é falso, né? Porque aquele lucro não faz sentido, porque ele não considerava outras coisas. Talvez até estivesse dando prejuízo e estava entrando como lucro. Então, eu estou falando tudo isso só porque é algo que é importante quando você analisa uma empresa ou governança, é você procurar aí quais são como é que a gente fala, os incentivos, né? Qual é o incentivo da diretoria para dar lucro? E ela vai dar lucro como? Ela vai dar lucro contábil? O incentivo dela é que tenha lucro ali no bottom line, né, na última linha do balanço, da DRE. Então, vale a pena ser um pouco mais cuidadoso com essa análise para ver se realmente não tem alguma coisa diferente. Agora, o Pedro, voltando aí à venda das ações que esse pessoal ganhou como bonificação, provavelmente, você tem ideia do volume financeiro que foi transacionado aí nesse período? Ou pela Nesse diretoria? tempo do fim do ano, você fala especificamente, Isso, né? isso. Cerca aí de 230 milhões de reais, porque teve um pacote de subscrição também ao longo desse período, mas cerca de 220 a 230 milhões de reais. É um volume bastante importante. Como você bem falou, Rodrigo, é bem normal das companhias abertas terem programa de remuneração variável, principalmente nas do 3G, né? Quem já leu Sonho Grande, que é um livro que conta a biografia do grupo, né, do trio, do Jorge Paulo Lemann, Cico Pira e Marcel Telles. Eles falam muito sobre essa cultura da meritocracia. E na Americanas não era diferente, existia um pacote de remuneração variável, que eles definem, eu estou lendo aqui de um termo interno deles, disponível no site de relacionamento com investidores, que a remuneração variável levava em conta indicadores estratégicos como EBITDA, satisfação do cliente, volume de vendas, despesas, enfim. Então, assim, é muito complicado, né? Gerou um bônus que, em tese, não era para ter gerado. Agora, isso foi intencional, não foi? Quem estava participando? É muito importante colocar mais um asterisco nesse ponto, que é o seguinte: embora a resolução 44 da CVM, que rege esse tema, tente padronizar o máximo possível essa comunicação da companhia em relação às transações que as suas partes vinculadas relacionadas fazem, ela usa o relatório em si, ele usa termos genéricos. Então, quando a gente olha lá essas transações que foram feitas de julho a outubro, a gente não consegue saber exatamente quem foi o diretor que vendeu. Se foi um, se foram todos, se foram dois, se foram três. Na verdade, mostra lá um termo genérico, diretoria. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade também para se aproveitar esse momento péssimo que vai ficar manchado na história do mercado, para de repente modernizar essa resolução, né? Modernizar esse reporte, como é feito lá fora. Lá fora tem alguns pontos que são muito interessantes nesse reporte, que seria o equivalente à resolução 44. Por exemplo, você não utiliza termos genéricos, você fala exatamente quem comprou, quem vendeu. O reporte não é feito até 30 dias depois, é 2 dias, enfim. Então, acho que o mercado como um todo vai aprender muito com esse episódio. Muito triste para a história do mercado financeiro. Pedro, só para gente encerrar aqui, eu lembro no seu tweet lá, algum comentário que você fez no Twitter, sobre a importância do investidor olhar para essa movimentação, né? Total. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e dissesse para mim como é que a gente faz isso, no fim das contas. Vamos Vai lá. sair um aviso lá no RI? Como é que a gente fica por dentro desse tipo de coisa? Vamos lá. É importante as pessoas entenderem que quando a gente fala no termo insider, o termo por si só
não presume crime, tá? O insider trading é que é um crime. Então, por que eu vou dizer isso? Porque conselheiros, administradores, enfim, todo mundo que está ali na alta gestão de uma companhia, por definição, eles são insiders. Eles são assim definidos. Pessoas de dentro. E é isso que isso significa. Então, assim, vamos lá. Você é diretor de uma companhia, diretor financeiro de uma companhia, CFO de uma companhia. Quem, além de você, tende a saber mais do negócio do que você mesmo? Você que vivencia ali diariamente a contabilidade, o setor de compras, contas a pagar, contas a receber, enfim. Quem tende a entender mais do negócio? Os próprios insiders. Né? Então, quando você vê que eles compram muitas ações, como é o caso, por exemplo, de Vale. Vale está com um programa de recompra aberto, está comprando bilhões das próprias ações. Quanto venda, assim, é interessante. No mínimo, isso me chama atenção. Pô, por que o controlador, por que o diretor dessa companhia está comprando tanto? Por que está vendendo tanto? Qual é a motivação? Ele está precisando de caixa? Já aconteceu em outras companhias, a Pets teve venda da diretoria, o diretor soltou uma nota, ó, estou vendendo porque eu preciso pagar contas. Ok, tá aqui o motivo. Agora, me chama a atenção. E onde que a gente confere isso? As companhias reportam esses dados até todo dia 10 do mês seguinte em que as transações ocorreram para a CVM. Também publicam nos sites de RI. Então, se você, por exemplo, digitar no Google Vale RI e entrar lá documentos CVM dentro desse site, ou Americanas RI, e por aí vai ter uma área lá com certeza que vai chamar CVM 44, ou transações entre partes relacionadas, transações de valores mobiliários, alguma coisa do tipo, onde você vai conseguir ver esse histórico de movimentações. Agora, é um relatório, como eu disse, que é divulgado uma vez por mês, em PDF e sem lá muita padronização. Tá? Para algumas empresas é pior do que para as outras. Então, a facilidade que a gente gera na Quantity, e foi assim que eu consegui ter a visibilidade dessa informação de forma rápida e por isso tornei pública, é que na nossa plataforma a gente consolida todos esses relatórios, trata as informações, enfim, faz todo o tipo de tratamento necessário nelas para divulgar isso de uma maneira consolidada. Então você entra lá na nossa plataforma, seleciona um ativo, seleciona um período, eu vou te falar exatamente quem comprou, quem vendeu, quanto a quanto, enfim, com qual padrão, você consegue ver o histórico de preços do ativo contra essas transações e por aí vai. Foi assim que a gente tornou mais fácil observar o evento. Agora, todo mundo tem acesso a essa informação pelo site de RI e CVM. Pronto, é isso. Só lembrando aqui, ó, o Pedro falou isso, vou repetir. Não quer dizer que se a diretoria está comprando, você deve comprar, ou se a diretoria está vendendo, você deve vender. Você tem que entender o porquê do movimento e aí sim tomar a sua decisão. Beleza? Exatamente. Pedro, queria agradecer muito a sua participação aqui e já deixar aberto aqui para quando você quiser voltar, fique à vontade. Rodrigo, muito obrigado pelo convite, muito bom participar aí com o pessoal também e me deixo à disposição, quando precisar é só chamar. Valeu. Tá aí, gente. Pedro Valeu. Manning, da Quantized Investments. Estou aprendendo, vou aprendendo.